Se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 34. Vamos ficar em pé só um minutinho, só para poder ter reverência aqui à palavra e ler esse textozinho? Vamos lá. Jesus falando: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais, muito mais que as aves? Qual de vós, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou 45, 50 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal, a sua própria dificuldade. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero nesta noite fazer uma meditação com vocês dentro da palavra de Deus, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu vou falar de ansiedade porque eu estava lendo uma matéria esses dias da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e essa matéria dizia, um reconhecimento da OMS, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uma matéria da OMS, dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E quando eu li aquilo, eu vi que aquela matéria era uma matéria antiga, uma matéria que foi feita antes da pandemia. Eu imagino hoje, no meio da pandemia, depois dessa situação toda que nós vivemos, como é que está realmente o emocional das pessoas diante de tudo que está acontecendo. E eu resolvi pregar na palavra de Deus mais ou menos o que Jesus fala com respeito a isso, né? E eu fui pesquisar um pouco sobre a ansiedade, descobri algumas coisas que realmente são preocupantes. A ansiedade, por exemplo, é uma excessiva agitação do sistema nervoso central. Os efeitos aparecem assim logo diante das situações reais ou das situações imagináveis da pessoa. A pessoa começa a ser bombardeada por coisas que podem ser reais e por coisas que não são reais. E fui percebendo que as pessoas vão fragilizando muito por conta disso. Fala que a gente, ao se sentir dessa forma, a gente se sente pequeno diante das situações. Diz ainda que as coisas que nos dão prazer, nós vamos perdendo o interesse por elas. Diz mais também a informação que eu peguei, que nós encontramos dificuldade para memorizar, para elaborar coisas. Nós ficamos com o pensamento em dificuldade para tomadas de decisões. E começamos então a termos um problema de dúvida de competência. Nós ficamos muito incertos com respeito à competência que temos, e uma série de coisas vão se alterando em nós. E às vezes a gente começa simplesmente a se deixar vencer por situações, por problemas, nos sentindo completamente incapazes de poder confrontar situações que se levantam contra a vida da gente. Isso eu estou falando exatamente de reações no ano de 2020. E eu quero me transportar com vocês para 2020 anos atrás, quando Jesus escreveu
esse texto tanto que eu li para vocês nesta noite. Para nós vermos como as pessoas já tinham as suas preocupações e Jesus também estava preocupado com as pessoas, a ponto então de orientá-las como é que elas deveriam conduzir as suas vidas diante das incertezas, diante das situações aparentemente sem saída para nós, ou diante da nossa impotência, diante de determinadas questões ligadas à nossa própria vida. Ele veio então e deu uma saída para nós sobrevivermos a qualquer dificuldade ou a qualquer situação contrária ou adversa da vida, fundamentando a nossa vida unicamente na esperança e na fé que nós devemos ter em Deus. O Senhor Jesus estava pregando para um grupo de pessoas, e quando ele pregava para essas pessoas, ele começou então a perceber que o comportamento delas estava diferente, que elas estavam ali diante daquela palestra que ele estava dando, mas no entanto parecia que só o corpo delas estava ali, mas parecia que o pensamento estava em outros lugares e as preocupações eram muitas. E Jesus então, por ser Deus, ele tem a capacidade de poder entrar no interior da gente, entrar no íntimo da gente, entrar no coração da gente. E através do poder que ele tem essa capacidade de poder fazer a leitura de cada pessoa e perceber como essa pessoa se encontra diante realmente das suas questões e das suas próprias dificuldades, como ela está reagindo com respeito a tudo isso. E foi o que ele fez, ele entrou no íntimo de cada um. Entrou na mente, entrou no coração, e depois que ele entrou na mente e no coração daquelas pessoas, ele começou a fazer uma leitura de cada uma delas. E ele percebeu que todas elas estavam extremamente ansiosas. Há 2020 anos atrás, estavam aquelas pessoas extremamente ansiosas, extremamente preocupadas, a ponto então de estarem dispersas em seus pensamentos, mesmo estando naquele lugar diante do Filho de Deus. Jesus parou e resolveu então falar alguma coisa bem pertinente à situação em que as pessoas se encontravam ali. Ele parou e fez uma pergunta às pessoas que lhe escutavam. Por que vocês estão tão ansiosos, disse ele? Por que vocês estão tão preocupados, disse ele, com respeito à sobrevivência de vocês? Com respeito que vocês têm que comer, que essa era a maior preocupação daquela época. Hoje nós temos acesso à comida à vontade, nós podemos comprar, mas naquela época as pessoas, para poderem comer, elas tinham que manter as suas proteínas no campo. Todo mundo quase tinha que ter uma criação, porque aquelas criações eram que mantinha a proteína da família, tinha que ter toda uma preocupação, um excessivo trabalho para poder guardar e cuidar de tudo isso. E havia risco de perda, de perder ou de faltar essas coisas. E havia também uma outra preocupação que permeava a mente das pessoas que estavam ali. O que elas precisavam vestir, porque também era uma outra dificuldade. Roupa não era fácil naquela época. Não era simples as pessoas conseguirem comprar roupa, porque as roupas eram muito caras. E as pessoas que estavam ali, junto com Jesus, naquela palestra que ele estava dando, estavam super preocupadas, talvez, com muitas coisas referentes à sua própria sobrevivência, de maneira então que elas ficaram totalmente dispersas, e Jesus então começou a conversar com elas e perguntar por que elas estavam preocupadas. E depois que ele falou isso, ele começou a chamar a atenção para as pessoas que estavam ali, da importância de acreditarmos no cuidado de Deus com a nossa própria vida. E por conta disso, ele começou então a fazer algumas pontuações interessantíssimas para tentar chamar a atenção das pessoas e passar para elas segurança e fazer com que elas não ficassem tão inquietas, tão ansiosas, mas que no lugar de toda a inquietação, a ansiedade e toda a insegurança,
que elas colocassem a fé e colocassem acima de tudo a confiança em Deus e passassem a acreditar num cuidado de Deus para as suas próprias vidas, para que elas pudessem então estarem aliviadas e com a certeza que tudo estava sob o controle de Deus e que Deus tinha a solução para aquelas situações, por mais complicadas que elas realmente estivessem achando. Ele pegou, foi e disse: olha, vocês estão preocupados com a comida, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: preste atenção nas aves do céu, disse Jesus. As aves do céu, elas não plantam, elas não guardam comida em celeiro, disse Jesus, e todos os dias o Pai as dá o que comer. E olhem também para o lírio do campo, disse Jesus, que tem uma beleza exterior incomparável, disse Jesus, que nem mesmo Salomão, no seu apogeu como rei, conseguiu se vestir ou ter uma aparência tão bela como o lírio do campo, que é simplesmente uma erva que depois seca e só serve para ser colocado no forno, disse Jesus. E se Deus então tem todo esse controle sobre a vida, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as aves, por que Ele não vai cuidar de você? Se você, disse Jesus, é mais importante do que as aves do céu, você é mais importante do que o lírio do campo. E depois que Ele falou isso, Ele aproveitou toda aquela situação de preocupação para passar para as pessoas que estavam ali como é que nós ficamos debaixo da direção de Deus. O que é que nos ajuda a vivermos uma vida debaixo da direção de Deus, a ponto de percebermos que Deus tem aquela preocupação de cuidar das nossas vidas nos momentos em que nós nos sentimos impotentes ou incapazes de resolvermos ou gerenciarmos as situações mais simples, mas que às vezes se tornam completamente difíceis para nós. Jesus disse assim: olha, eu quero dizer para vocês não se preocuparem, porque o Pai quer cuidar de vocês, Ele tem a preocupação de cuidar da sua vida. Mas é importante também que para que vocês tenham essa ligação, para que vocês tenham essa relação próxima e esse feedback que venha de alguma forma socorrer um ao outro e fazer com que toda essa relação esteja fundamentada numa via de mão dupla, é necessário que vocês percebam uma coisa muito importante, falou Jesus. Disse Ele: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a sua justiça, disse Jesus. Porque quando você começa a se preocupar em buscar o reino de Deus, além de você se sustentar e começar a se apoiar no sobrenatural das coisas, você começa a ter uma crença que extrapola todo o normal da própria vida, que extrapola as coisas comuns da vida, mas que você passa então a acreditar numa ação sobrenatural que vem da parte de Deus para tornar possível situações que às vezes parecem completamente impossíveis para você. E Ele disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que você tem necessidade, elas vão ser então acrescentadas para você. Você se preocupa em cuidar da sua vida espiritual? Você se preocupa com o seu relacionamento com Deus? E Deus então vai cuidar de coisas às vezes que você não está tendo a capacidade de poder administrar ou poder gerenciar. Aquelas situações pequenas que parecem que fogem completamente do controle. Jesus está dizendo aqui que esse relacionamento faz com que venha ajuda do lado que você realmente espera, o lado da fé, onde Deus começa a providenciar coisas que venham suprir determinadas necessidades que você possa ter. Quando a gente fala de necessidade, nós percebemos também a grande necessidade que nós temos de prosperidade. E geralmente quando a gente fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que prosperidade é exatamente quando alguém tem muito dinheiro.
Só que a colocação da Bíblia com respeito à prosperidade não se refere só ao dinheiro que te sustenta e que paga as tuas contas. Mas a definição de prosperidade na Bíblia significa ausência de necessidade. Esse é o significado da palavra prosperidade. Porque às vezes o que pode faltar para nós não é só dinheiro. Às vezes nós podemos ter muito dinheiro e temos outras necessidades de coisas que estão faltando para nós. E geralmente essas outras coisas que faltam é alguma coisa que você não está tendo habilidade para poder conquistar. É alguma coisa que você não está tendo sabedoria para poder adquirir. E são aquelas coisas que vão faltando na sua própria vida e que vai gerando um estado de escassez, que muitas vezes não é do dinheiro que você tem, mas são de outras coisas que você não consegue conquistar com o dinheiro. E dentro dessa palavra, Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Que a necessidade não era somente o fato de não terem roupa para vestir, e de não terem comida para comer, mas que elas iam muito além e que elas eram resolvidas e supridas no momento em que você de fato procurava buscar a Deus na sua essência, que todas as demais coisas que possam representar necessidade para você, elas serão acrescentadas, disse o nosso Jesus. Aí você para e pensa, mas o que é que eu tenho necessidade? De repente você está indo muito bem em muitas coisas, mas de repente algumas coisas você não está indo tão bem. E talvez essas coisas que você não está indo tão bem, você está se sentindo incapaz de poder gerenciar, porque está lhe faltando habilidade. Aí você começa a perceber a escassez chegar em determinadas áreas da sua vida. E essas outras escassez que possamos ter, são elas que nos fragilizam mais. São elas que nos levam a esse estado de ansiedade, de inquietação, de impotência diante de determinadas situações e questões. É quando você percebe a escassez de paz no teu coração. A escassez de equilíbrio para você diante das adversidades da vida. A escassez que às vezes as pessoas sentem na falta da paz dentro da sua própria casa. Às vezes ele tem tudo, mas ele não consegue estabelecer, junto com a sua família, um ambiente de entendimento, um ambiente de paz. Ele percebe que alguma coisa que falta, de repente ele está tendo tudo, ele está conseguindo grandes conquistas, mas às vezes está perdendo pessoas que ama, às vezes está perdendo o respeito de pessoas próximas, e a pessoa começa então a sofrer perdas e começa a experimentar determinadas escassez que vem na vida, que vem nas convivências, que vem no relacionamento, exatamente por conta de uma falta de habilidade para poder lidar exatamente com as pessoas que lhe cercam, com as pessoas que convivem ao seu lado, e às vezes as pessoas vão sofrendo perdas e vão simplesmente percebendo uma coisa, que está faltando algo, que algo não completa, que algo na ausência gera um vazio tremendo, e você para e olha e não sabe como resolver, porque tudo parece tão distante para você, tão inatingível. Você percebe a incapacidade de resolver determinados problemas que são importantes e determinantes para você, porque lhe falta a capacidade de poder criar uma situação de entendimento. Essas talvez sejam as escassez que mais maltratam a gente e que mais nos leva a um estado de ansiedade. É quando você não sabe o que dizer para um filho que você está perdendo. É quando você não sabe o que dizer para a esposa que já está no limite por conta do seu descontrole e a sua incapacidade de poder controlar até mesmo os seus impulsos, a ponto de levar você a se tornar uma pessoa pesada dentro de casa, pesada com quem você está convivendo, fazendo todo mundo sofrer em sua volta, e por mais que você tente, você percebe que você não está conseguindo resolver aquilo, por mais que você queira. Aí você começa a ter as suas ansiedades por conta disso.
Jesus estava tentando dizer para você que tem questões ligadas à sua própria vida e à ausência de questões relacionadas a você, que só Ele tem a solução. Existem coisas que esse apego com Deus deve acontecer para que você possa descobrir o caminho, como resolver determinadas questões ligadas à sua vida, que são tão difíceis de serem resolvidas, para você poder resolver questões que são determinantes para a sua própria paz, mas que você não está sabendo mais como resolver. E é aquele momento que você se aproxima de Deus para reconhecer a sua impotência, a sua incapacidade de poder ser um instrumento dentro da sua própria casa para poder viver em paz. Quando você sente a ausência de todas essas coisas, Jesus está dizendo que é hora de confiar, de se aproximar, de realmente buscar o reino de Deus, para que Deus possa criar meios para que mudanças aconteçam e que você possa então ser capacitado para lidar com questões que você não está sabendo lidar e que de repente está fazendo você sofrer certas perdas. É aí que entra o problema da ansiedade. E é aí que entra também a solução que vem de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes tem coisas que nós temos que apelar para o sobrenatural mesmo. Tem coisas relacionadas à nossa vida que você perde a capacidade de gerenciamento e você tem que apelar para o sobrenatural de Deus. Para aquele que pode fazer alguma coisa e mudar simplesmente o rumo das coisas e simplesmente dar para você um entendimento de uma direção que deve ser tomada. Era exatamente isso que era a preocupação de Jesus. E ele chegou e disse: olha, gente, tem situações que você não pode mudar nada, disse Jesus. Tem situações que você não pode acrescentar e muitas vezes nem tirar. Ele disse: qual é de vocês que pode acrescentar um côvado nas nossas vidas? Que é uma medida hebraica de quase 50 centímetros. Ele dizendo: o que é que você pode acrescentar? Às vezes você quer, mas você não pode. E às vezes das pequenas coisas, você percebe a dependência que você tem de Deus para poder resolver, às vezes, pequenas coisas que você não está sabendo como fazer. E baseado pelo que disse Jesus, essa aproximação, a busca do reino em primeiro lugar, cria essa possibilidade de uma ajuda sobrenatural vindo da parte de Deus, que possa então capacitar você a administrar determinadas questões ligadas à tua própria vida, da qual você tenha necessidade para poder se sentir bem. E a preocupação de Jesus Cristo é Ele dizer para nós que Ele cuida da gente. Quando você passa a confiar, que você reconhece a sua impotência diante de determinadas questões e situações ligadas à sua própria vida, e ao reconhecer isso, você humildemente se submete a Ele e pede ajuda. Jesus disse que Deus está pronto para poder acrescentar alguma coisa que está faltando para você. Acrescentar alguma coisa que possa preencher esse vazio em alguma área que você percebe que você não tem controle. Essa é a intenção de Deus. Sempre que eu prego isso aqui, eu me lembro de uma experiência minha, que aconteceu em 1977. Eu era missionário, e quando a gente é missionário, a gente sai, vai para determinados lugares com o intuito de evangelização. E o missionário, às vezes, ele aprende a viver com o mínimo do mínimo, porque ele depende de doações. Aquelas doações que vocês fazem no terceiro domingo aqui, são doações que ajudam missionários no campo. São pessoas que se desprendem de tudo, que vão para cuidar dos outros em determinado lugar, e eles querem, às vezes, o básico para poder comer, para poder viver e fazer aquilo que os realiza em fazer, que é fazer missão, ou fazer missões. Eu já fui em alguns lugares onde tem missionários da nossa igreja,
A gente vai e vê que o sujeito tem uma vida espartana, uma vida bem espartana mesmo. Ele vive ali só para poder comer, sobreviver e fazer o que ele tem que fazer, que é cumprir a missão. E eu já tive a oportunidade também de ter esse tipo de vida. Eu era recém-casado e a minha igreja me mandou para uma cidade. E a missão nessa cidade era começar uma igreja no lugar. E eu fui. Olha, isso em 1977, no interior do Baixo Amazonas, numa cidade chamada Óbidos. Quem vai de Belém é depois de Santarém. Um lugarzinho que fica no lugar mais estreito do Rio Amazonas, fica essa cidade. Eu fui designado para ir para lá para pregar o evangelho lá no lugar. Cheguei lá, eu também estava vivendo com o mínimo do mínimo. No começo, eu comia banana e guardava a casca para comer do dia seguinte, bem picadazinha assim. Eu cortava ela bem miudinha, porque servia para comer. Eu tinha aprendido que a casca de banana é mais nutritiva do que a banana. E eu cortava ela bem miudinha e quando dava vontade eu comia aquilo ali. Comi muitas vezes. E depois a minha família foi para lá. Nessa época só tinha minha filha. E um dia minha esposa chegou de noite e disse, olha, hoje nós vamos dar o mingau da nossa filha agora à noite. A próxima mamada dela é 8 horas da manhã e a gente não tem leite não. Nós não temos leite e nem temos dinheiro para comprar. A minha esposa falou assim. E a gente fica assim meio quase que abalado, né? Porque geralmente pai e mãe é assim. A gente quer que falte para nós, mas para a filha a gente nunca quer que falte. Quem é pai e mãe entende isso aqui. Eu me lembro que eu dobrei meu joelho e disse, Deus, para mim, sem problema, mas para minha filha é difícil, eu falei para Deus assim. Ela vai precisar tomar o leite 8 horas da manhã e nós não temos dinheiro para comprar. Mas eu quero te dar graças e colocar na tua mão, porque eu sei que o Senhor cuida da gente. E nós fomos dormir. Umas 7 horas para 7h30 da manhã, eu acordei com alguém batendo na porta, insistentemente. Eu disse, mas quem é que está aqui cedo aqui em casa? Eu peguei e fui abrir. Quando eu abri a porta, tinha um garotozinho moreno, com uma lata de leite numa mão e uma penca de banana na outra mão, assim, parado, olhando para mim e disse, é aqui que mora o missionário? Eu disse, é aqui sim. A minha avó foi lá ontem, lá na sua reunião, e agora ela disse para mim, menino, vai descobrir onde é que aquele missionário mora. Em cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Eu estou andando desde 6 horas perguntando se as pessoas que ele conheciam, onde é que o senhor morava, e agora que eu vim achar a sua casa, e a vovó disse que era para eu entregar para o senhor essa lata de leite e essa palma de banana. Quando eu li aquilo ali, eu já peguei chorando. É como Deus dizendo aquilo que Ele falou na palavra dEle. Não se preocupe, porque para a gente ter fé, porque Ele cuida da vida da gente. E essa experiência para mim foi a experiência mais marcante para me dar paz. Nos momentos em que as coisas estavam difíceis, e aquela sensação que você tem de que você não está sozinho, que você está sendo amparado por Deus. E quando você pega a Bíblia para ler alguma coisa relacionada com fé, que foi a reclamação de Jesus aqui, por que vocês não têm fé? Falou Jesus. A fé é quando você consegue crer que aquilo vai ser com você diante de todas as impossibilidades, senão não é fé. Se há possibilidades, então as possibilidades que criaram aquela oportunidade. Mas quando você não tem mais possibilidade nenhuma, que você passa a acreditar que aquilo vai ser com você, essa é a verdadeira definição de fé. Por que você crê em Deus? Você já viu Ele? Já se encontrou com Ele em algum lugar? Não. O que move em você essa crença é a sua fé. É a sua fé. É aquela história que eu contei para vocês. Do camarada que chegou comigo, que disse para mim que não acreditava em Deus porque nunca tinha visto Deus. Como é que ele ia acreditar num Deus que ele nunca tinha visto? Não sabia se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, que ele não acreditava. Ele ainda falou assim para mim, que ele só acreditava naquilo que ele via. Como ele nunca viu Deus, ele não ia acreditar.
porque ele era do tipo de pessoa que só acreditava naquilo que via. Eu fiz uma pergunta para ele: você crê no vento? Ele demorou para me responder, queria se contradizer. Até que ele falou e disse: no vento? Oh, no vento eu acredito. Eu disse: você já viu o vento? Ele disse: não. Mas a razão pela qual que eu creio no vento é porque se eu estiver na porta da minha casa, o tempo está bom, eu vejo o vento bater no meu corpo. Se eu estou na frente do ventilador, eu não estou vendo o vento, mas eu sinto que o vento começa a me refrescar e a bater no meu corpo. Eu disse: pois é, assim é Deus. Você não pode ver, mas você pode sentir. Na medida em que você se envolve, na medida em que você se permite essa fé, você começa a ter experiências sobrenaturais que Ele começa a provocar para poder conquistar você. E essa era a insistência de Jesus: tenham fé, que Deus está cuidando de você. Talvez você esteja aqui nesta noite super preocupado com um monte de coisas. Coisas que não estão dando certo, situações que estão dando errado, situações que você perdeu o controle, coisas que você está se sentindo incapaz de poder gerenciar, de poder administrar. Você está se sentindo impotente diante de determinados problemas e determinadas questões. Tudo isso tem tirado o teu sono, tudo isso tem te gerado inquietação, tudo isso tem feito você dormir com dificuldade. Talvez você tenha acordado de manhã já pensando, não tem cabeça para nada, não consegue organizar a cabeça por conta da preocupação. Talvez esse pós-pandemia está sendo difícil para você, que você está tendo que recomeçar, e às vezes você não sabe por onde recomeçar. De repente, essa situação toda fez você sofrer perdas, e você não sabe como recuperar essas perdas. De repente tudo parece nebuloso, sem saída, e por mais que você coloque a sua cabeça para funcionar, seu cérebro fica mastigando. Você dorme com o cérebro mastigando, acorda com o cérebro mastigando, pensando o que fazer, e tudo que você pensa, você não consegue ver saída, e você não consegue ver alguma coisa que te dê um alento dentro da possibilidade que você não consegue ver diante de tudo que você está vivendo ou está passando, e isso tem gerado ansiedade. As pessoas estão encontrando dificuldade para poder conviver com você na sua casa. Você está pesado, você está difícil, está reclamando muito, está brigando por qualquer coisa. Ninguém está entendendo quais são as tuas inquietações. Está nervoso demais. Encontra dificuldade para conversar, para dialogar. A cabeça está a mil, porque há preocupação, há ansiedade em você. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você acalmar o seu coração, confiar nele. Por quê? Porque Ele está no controle dessas situações. Está no controle dessas situações que você perdeu o controle. E para Deus é muito mais fácil. Ele pede para você confiar nele, porque Ele tem recursos que você não tem. Você é um ser humano totalmente limitado. Tem momentos que você, na sua própria vida, esbarra nos seus próprios limites e não tem mais para onde ir. Só que Deus não tem os seus limites. Você só precisa confiar nele, acreditar nele, por quê? Porque Ele não tem os limites que você tem. A Bíblia diz que Ele tem poder, que Ele é um Deus de milagres. Quando a possibilidade das coisas falham, quando humanamente falando não tem mais saída, Deus ainda tem a prerrogativa do milagre, de vir fazer acontecer, como diz a Bíblia, chamando à existência as coisas que não existem. A Bíblia diz isso lá em Romanos. E Deus então tenta trabalhar na vida da gente para tentar tirar essa ansiedade do coração da gente e do lugar da ansiedade colocar a fé e a confiança nele e no cuidado dele. Vamos ver os versos da Bíblia que ele tenta falar conosco. Vamos ver Filipenses. Olha o que diz Filipenses da palavra de Deus. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com som de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Amém? Para você não andar ansioso, seja lá qual for o problema. A proposta da palavra de Deus é essa, que no lugar de ficar ansioso, inquieto, sofrendo, desenvolvendo patologias, ficando desequilibrado, desajustado, sendo pesado com quem você convive, ficando nervoso, desequilibrado, desajustado, no lugar disso, para você parar, diz a palavra de Deus,
E apresentar para Deus as situações que te preocupam, a situação que tira a tua paz, que tira o teu sossego. Por quê? Porque Ele diz para você apresentar esses pedidos para Deus. Essa é a solução e a saída para a ansiedade. Mas vamos ver o que o Pedro falou. Isso aí foi o Paulo que falou. Agora olha o que o Pedro falou. O apóstolo São Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é o Pedro falando. Eu preguei outro dia para vocês aqui. Para você pegar isso que está te fazendo nervoso, te fazendo inquieto, te fazendo desajustado, desequilibrado, sem concentração, a não ser pensar na preocupação, para você pegar isso tudo, fazer um bolo e lançar para Deus, porque são coisas que você perdeu o controle, que você não tem a capacidade de resolver, e o apóstolo São Pedro está dizendo o quê? Que Deus tem poder para resolver para você. Tem mais um? Só esses dois. Então, nesta noite, eu falo com você que está ansioso e que está preocupado aqui. Deixe essa preocupação na casa de Deus e no lugar da preocupação, faça orações. Apresente a Deus o que te preocupa, apresente a Deus o que desajusta você, apresente a Deus o que desequilibra você, apresente a Deus a situação que te dá aquela sensação de impotência e diga: Deus, eu estou na tua mão, resolve para mim, me ajuda, eu lanço para o Senhor. E vá dormir em paz. Vá acordar tranquilo, sem aquele nó na garganta, sem aquele aperto no peito, mas com a certeza de que você tem uma fé e acredita em um Deus que cuida de você. Era isso que Jesus queria dizer, para você largar de mão a ansiedade e acreditar que existe um Deus que pode cuidar de você e que quer cuidar de você. Basta você tomar essas posições que ele falou, o Jesus, no primeiro texto que eu li para vocês. Então, nesta noite, saia daqui tranquilo, saia daqui leve, saia daqui despreocupado, com a certeza que a sua preocupação não vai mudar nada, mas essa preocupação só vai potencializar, de repente, um problema que já existe, mas que você saia daqui com uma certeza, que é necessário ter fé e confiar em um Deus, que nós cremos, que existe, e que tem a capacidade para cuidar da vida da gente. Amém? Pensa nisso e que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te dê vitória, que Deus te dê a solução daquilo que está difícil para você resolver. Amém? Graças a Deus.